sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan, jogo empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endureceu-nos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito. O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard está... Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Continuamos a nossa tour pelo norte do país. Estamos aqui em Matosinhos. Queria agradecer desde já à Câmara Municipal de Matosinhos por nos ter cedido aqui este espaço para podermos gravar estes episódios. Já sabem que podem ver e ouvir este episódio e os restantes nos sítios do costume, Spotify, YouTube, iTunes, site da Hoopers, hoopers.club, passem por lá, vejam também as cenas que a Hoopers anda aí a preparar e deem feedback. Estou aqui sentado com o Mundo Segundo. Mundo, obrigado por aceitares o convite para passares por aqui e falarmos um bocadinho de basquete e não só. Sim. Porque eu acho que o basquete acaba por fazer parte de uma cultura, de uma maneira de estar, na qual tu também estás, não só a jogar, mas também na parte musical. Quero explorar isso também aqui um bocadinho contigo, perceber também essas dinâmicas todas aqui no Porto, na cidade do Porto, de Gaia, de onde tu és também, como é que funcionam. Mas obrigado por nos cederes aqui este bocadinho. Obrigado eu. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é sobre basquete, e é qual é que é a tua primeira memória relativa ao jogo de basquete? A minha primeira memória, mais ou menos por volta dos 9, 10 anos de idade, e através de nós na altura éramos, creio que 12, 13 rapazes na rua, a maioria dos casais tinha poucas filhas, tinham todos mais filhos, e houve um amigo que me lembro de me dizer: pá, vai haver agora umas atividades no pavilhão do Vila Novense, com basquetebol, aprender a fazer exercícios de basquetebol, e embarcámos na altura embarcávamos tanto que era aventura, e foi o meu primeiro... Todos, ia sempre Sim, íamos sempre em grupo, e era engraçado porque íamos sempre muitos. E então fomos todos, eu creio que na altura até o DJ Goose, o meu DJ também na altura foi connosco. Pá, fomos todos, e foi o meu primeiro contacto de basquetebol, e foi muito interessante porque no fundo foi quando aprendi os primeiros exercícios, não é? Sim. Aprendes a driblar com ambas as mãos, aqueles exercícios de contornar cones, essas coisas. Sim. Pá, foi o meu primeiro contacto. Não é a memória mais forte que eu tenho da minha transição de criança para a adolescência, porque, para te ser honesto, a minha memória mais forte basquetebolística é do Parque das Camélias, Vasco da Gama. Foi onde conheci grande parte dos amigos de basquetebol que ainda hoje tenho. E era para mim um dos maiores playgrounds, o maior playground da cidade do Porto, e talvez um dos maiores do país, porque chegavas a ter facilmente 100 pessoas num playground. Era muito grande, havia muitos campos. Eu lembro muitas tabelas. Na altura, quando o meu pai treinou o Porto, na década de 90, quando vinhamos cá ter com ele, pá, íamos ao sábado de manhã, montes de vezes para as Camélias. Exatamente. O ambiente era incrível. E pronto, foi o meu primeiro, assim, a minha primeira memória e a mais marcante. Aliás, faço alusão a esse espaço em algumas das minhas letras. É aquela memória que eu tenho mesmo, tipo, é isto que eu gosto de basquetebol, amigos, pessoal todo ali, passava as horas, se calhar às vezes um dia inteiro, uma torneira de água na parede, o pessoal ia todo lá beber. E essa é a memória, pronto, mais presente que eu tenho de basquetebol, mas o meu primeiro contacto foi esse que te disse. Ainda há muito essa cena de playgrounds aqui no Porto, em Gaia, como é que está por aqui essa... Se queres que te diga... A esse nível, nunca mais. Sim, o Parque das Camélias era um espaço único, isso aí, que continua a existir, entretanto fizeram ali um pavilhãozinho, também aí a necessidade do Vasco da Gama ter ali o seu espaço. Exatamente, e é acabou por evoluir nesse sentido. Compreensível. Claro. Mas já não há esse tipo de febre, há pessoal que se vai encontrando, aqui um campo, aqui Matosinhos, não é? Ali à beira da praia, um campo, eu por exemplo onde vivo, que é na zona de Grijó, em Vila Nova de Gaia, aquilo tem uma zona mais ao lado que é Sermonde, e eles por acaso fizeram lá um parque de lazer e desportivo, e graças a Deus eu tenho lá 2 campos inteiros de basquetebol, tudo novinho em folha, e eu de vez em quando vou lá e há sempre miúdos a jogar.
Mas há essa carência de campos e de um sítio que seja denominador comum para toda a gente. Que seja tipo o ponto de encontro. Exato, não é? tipo, pensares, vou com a minha bola debaixo do braço, mas quando chegar lá estão mais Está lá 10 toda a ou 20 e vai ser... E nas Camélias era só a cena do basquete, ou por exemplo, olhando aqui mais para a questão da cultura, a cena musical, a cena grafitis, havia lá esse movimento também, ou não era por aí que a malta também... Que Não, havia, por exemplo, essa sim. ligação com o basquete? Havia algum pessoal que estava dentro do meio que parava lá, Ok. mas ali era mais basquetebol. Era engraçado porque era um espaço multicultural onde encontravas não só pessoal português, pessoal francês, pessoal africano, encontravas um pouco de tudo. Não é? E havia já algumas pessoas apaixonadas por rap nessa altura. Por incrível que pareça, eu, para quem já me conhece desde novo, eu estudei no Colégio de Gaia, Colégio Trancoso, e era um colégio que era feito não só para alunos normais, mas como para alunos em modo de internato, ou seja, tinhas alunos franceses, alunos do Senegal, alunos dos Estados Unidos, de todo lado, que os pais pagavam para eles ficarem lá a estudar, e numa dessas tardes de basquetebol, eu lembro-me que foi a primeira vez que eu ouvi o ritmo do rap, porque eles tinham já todos traziam coisas, não é? Rádios e não sei o quê. E lembro-me que o meu primeiro contacto com o ritmo em si, sem saber o que era, foi numa dessas tardes de basquetebol no Colégio de Gaia, porque eles já tinham, já vinham de França, de outros sítios onde o rap já estava a proliferar de outra maneira. E, ou seja, foi quase um contacto ao mesmo tempo, basquetebol e hip-hop. Falaste dessa primeira ida ao Vilanovense, depois acabas por jogar 2 ou 3 anos basquete no Gaia. Exato. Como é que é essa experiência, esses 2 ou 3 anos? Conta-me um bocadinho a cena de jogar em equipa, a cena, o que é que o basquete representava para ti. A música entra mais ou menos nessa altura, é mais tarde? Quando começas a dedicar também à música? A música entra mais ou menos, se calhar um pouco a seguir a isso, mais ou menos na altura dos 14, 15 anos, que foi por aí quando eu me comecei mais a interessar pela coisa. O basquetebol, e eu inicialmente, graças a Deus com o tempo isso passou-me, mas eu tinha um pouco de dificuldade, porque ao mesmo tempo que estava num clube, também estava a jogar futebol, mais ou menos em simultâneo, e apesar do posicionamento no campo ser um sítio específico, jogas naquela posição, assim como no basquete, não é? Taticamente, o basquete era muito mais complexo, não é? Porque quando estás a jogar em equipa, por exemplo, o futebol vive muito de posicionamento e movimento tático, mas também vive muito da tua criatividade e meio de freestyle, não é? É aquilo que o jogo te dá. Não é que o basquete não seja assim, porque é, também tem, claro. Mas partimos de um ponto de partida. Partimos daqui, este é o movimento, e depois há as variáveis consoante a reação da equipa contrária, não é? E foi-me um pouco difícil ao início perceber esses movimentos táticos, não é? Que hoje em dia, por exemplo, quando às vezes a equipa onde eu jogo me enviam movimentos táticos novos, eu olho para aquilo e em 20 segundos eu tiro uma memória fotográfica e já chego ao treino sem ter efetuado o drill, já perceber como é que se faz e a partir de todas as posições, pronto, e eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, imagina que eu estava a jogar a base, tinha que decorar os movimentos que o base faz todo, para mim já era complicado, hoje em dia eu já consigo decorar os movimentos dos 5, mas na altura era muito complicado. Então eu acabei por, a curto, médio prazo, ir um pouco mais para o lado do futebol. E depois a minha carreira como federado acaba por ter mais anos no futebol do que no basquete, mas entretanto anos mais tarde... Voltaste a jogar no campeonato do Inatel. Exatamente, que eu ainda jogo. Ainda jogas futebol, é basquete, nós normalmente na brincadeira olhamos, é tipo 37 competições de modalidades diferentes, mas estás em todas. Diz-me uma coisa, eu sei que acompanhas a NBA também, de vez em quando trocávamos umas mensagens durante a noite. Quase sempre, quando não adormeço. Tu és fã de equipas ou de jogadores? Isto é, tens uma equipa na NBA? Não tenho. Não tenho, simpatizo com várias. Quando era mais adolescente havia, claro que há jogadores que toda a gente gosta, eu não sei o que, era a mesma coisa que eu dizer-te hoje em dia, que sou fã e que gosto do Cristiano Ronaldo, mas eu não sou de Sporting, por isso é perfeitamente normal gostares de um jogador, e eu sempre tive vários jogadores como referências, mas havia
dois jogadores específicos que quando eu comecei a ver a NBA, à parte do Jordan, porque é um comum a todos, e o Magic Johnson e Larry Bird, estas três referências, mas eu gostava muito do Charles Barkley, quando jogava em Phoenix, e do Reggie Miller, que para mim sempre foi uma referência. Eram dois jogadores que eu me identificava e gostava muito de ver jogar. Dois daqueles que estão na lista de tipo all-time greats que nunca ganharam o anel. Exatamente. Muitas vezes, e essa conversa até é mais recente de o jogador A ou o jogador B, não podes comparar com não sei quem porque não tem um anel. Mas depois olhamos para essa lista e há tipo jogadores incríveis que nunca ganharam o anel. O Reggie Miller e o Barkley são um exemplo. Já que falas nisso, quando vejo a NBA, eu sou muito a favor dos underdogs. Que é aqueles que ninguém acha que vão ganhar, e eu gosto sempre de apoiar essa equipa. Claro, sempre aquela cena de superação também. Exatamente. Que é fixe. Diz-me uma coisa, tu há pouco já fizeste referência que falas no Parque das Camélias em alguns dos teus temas. Tens uma dica também, não sou com o Sam daqui, de que fazes referência ao Steph Curry, não é? Exatamente. Lance no meio da rua como 30 Marco de Golden no meio da State. rua como 30 de Golden State. Exatamente. Tens mais dicas relacionadas com o jogo de basquete assim no teu repertório? Eu confesso que conheço algumas coisas, mas também não conheço tudo. Sou capaz de ter assim no imediato, mas de certeza que devo ter, porque são coisas que eu tento sempre incorporar. Não te sei agora dizer de cabeça, mas quase de certeza que devo ter. Onde é que tu vais buscar inspiração para aquilo que escreves? Em tudo o que estás a absorver constantemente informação, seja não só no desporto, mas em tudo o que... Sim, inicialmente, quando a maioria do pessoal começa a fazer rap e a escrever, vives muito virado para dentro, não é? Tipo, esta nossa casinha, o hip-hop, o nosso universo, mas é um universo que a certa altura, para tu seres diferente, tens que procurar algo fora desse universo. E então eu percebi desde cedo que através do desporto, neste caso as motos também é outro universo que eu adoro, o futebol, todas as outras coisas me podiam trazer algo mais. Então eu tento incorporar todos esses universos na minha música e dar-lhe um toque diferente. Portanto, acho que é importante. Quando falas, por exemplo, de ir buscar coisas ao desporto e não só, o desporto também te dá, ou também te ajuda a dar, por exemplo, regras, mais do que regras, ferramentas de trabalho, como, sei lá, disciplina. Sim. Há uma delas que tem tudo a ver comigo, que é, se tu reparares, eu ao longo dos anos na minha carreira musical sempre colaborei com muita gente. E a minha primeira grande família são os Dilema. E eu sou um team player. E eu sei que isso vem do desporto coletivo. E eu consigo, quando estou com alguém a trabalhar, perceber se aquela pessoa praticou desporto coletivo quando era adolescente ou não. É fixe. Sabes que uma das coisas que eu noto no mercado, no trabalho, é que o desporto me deu algumas ferramentas que outras pessoas que não praticaram desporto de facto não têm. Como, por exemplo, trabalhar sob pressão. O trabalho em equipa, que é essencial. E, por exemplo, em pandemia, cada um estava em sua casa e a cena do teletrabalho era mais difícil ainda, mas havia rotinas que eram mais facilmente aplicáveis, nomeadamente o estar ligado aos meus colegas, fosse como fosse, mas continuámos a trabalhar em equipa, a cena de cumprir timings, tudo isso vem do desporto e é muito interessante. E eu vejo, por exemplo, eu digo sempre isto, eu quero que os meus filhos pratiquem desporto, obviamente adorava que fosse basquete, mas se não for basquete que seja outro, mas de equipa, porque acho que o desporto de equipa tem um... Acho que há uma grande diferença, e até ainda atrás do que estás a dizer, que é, imagina que estamos 10 pessoas numa sala e 5 dessas pessoas praticaram desporto coletivo e outras 5 não. E todos temos um problema. Imagina que naquele momento todos temos um problema. Uma pessoa que praticou desporto coletivo e é pragmática a esse ponto, não pretende resolver só o seu problema, mas sim o de toda a gente, para que se devolva a harmonia ao grupo. Quem não praticou esse desporto coletivo normalmente só quer resolver o seu problema e está satisfeito com isso. Eu noto muito essa diferença quem joga em equipa. É um bom exemplo. Há pouco falaste em jogar em equipa em dilema. Eu desafiava-te, uma das coisas que eu tinha aqui escrita para te desafiar era, olhando para os 5 membros de dilema, quem é que é o base, quem é que são os extremos e quem é que joga dentro,
e porquê? Ou seja, ligar aqui um pouco as características musicais de cada um, o seu estilo, aqui ao basquete. Eu quase que dizia que o DJ Goose seria o base, porque é ele que acaba por dar o mote àquilo que vocês cantam, não? Não, por acaso até sou eu. És? Sou eu que produzo 95% da obra de Dilema, Ok. sou eu que produzo. Não, mas eu digo no sentido dele, Sim, mas imagina, ao vivo... figura estás a- central, não é? Figura central, o base, neste caso, seria o DJ Goose, sem dúvida. Se calhar a shooting guards jogaria eu e o André. O Pronto. André tem uma boa luva, ele joga Exato. connosco em Lisboa, ele tem uma boa luva. Tem. Mas desde sempre, desde É. novo. Já desde a altura que jogava nos Salesianos, eu conheci-o na altura que ele jogava com o Paulo Cunha, e ele já era uma luva muito boa. E depois, num jogo mais dentro, se calhar o Fuse e o Espião. Mais Assim, agressivo, uma coisa uma mais cena mais agressiva, mais agressiva. combativa. Sim, sem É, dúvida. parece-me que está assim bem alinhado. Olha, já que falámos aqui no 5 Dilema, agora também te lançava um desafio que era dar-me 5 temas e até depois quando publicarmos isto até deixamos os 5 temas escritos lá no copy do post. 5 temas que te motivam. Se tivesse jogo agora, quais é que eram os 5 temas que ouvias antes do jogo? Boa pergunta. Se calhar um som icónico que toca em todos os pavilhões, porque por isso mesmo, por ser icónico, Jump Around, House of Pain, uma música intensa, que leva-te logo para um ponto de adrenalina muito mais alto. Talvez Triumph, o Wu-Tang Clan, Wu-Tang. também é um beat É, que te puxa para cima, sei lá, essa é uma boa pergunta. Talvez um Represent do Nas, também é uma música que me traz recordações da Playground. é giro que tu quando falas da música parece que já estás a sentir, estás a dizer e já Estou a estás tipo a sentir. abanar a sentir. Estou a sentir o ritmo. É. Senti o ritmo. Não tinhas aí, não havia aí um som... Talvez aí- Steel Dre Steel, Dre também é outro som que me transporta para um E um som tuga playground. assim para completar Um esse som cinco, não? tuga. Deixa-me cá pensar, algo que tivesse assim mais a ver com esse universo. Opá, talvez uma música que eu tenho mais recente, pronto, para não ir muito longe, que chama-se O Vício, e é uma música que também me transporta assim para um nível, apesar de não ser, é uma música alusiva ao hip hop, o ser viciado em hip hop e na música e na criação, mas também o ritmo em si puxa-me para um drible cruzado. Eu tinha uma playlist tipo obrigatória antes dos jogos com alguns temas, mas depois também era muito por fases. E há uma altura que havia um som que era tipo, esse era obrigatório, foi na altura em que eu joguei no Benfica, foi na altura em que o Snake morreu e o Snake às Sim. vezes ia ver jogos nossos e depois a gente encontrava-se às vezes na noite, frequentávamos os mesmos sítios e ele era um benfiquista do caraças e era muito interessado sempre Sim, saber como sim. as cenas estavam a correr e não sei o quê, e era o Negociantes. Na Sim. altura que eu jogava no Benfica, Também esse tem uma som, cadência. esse som Cadência dava-me fixe. uma Yeah. pica do caraças. Depois havia outras. Quando estava a precisar de uma cena, quando me apetecia tipo, ir mesmo maluco, era o Hit 'em Up do Tupac. Hit 'em Up, Esse ok. som deixava-me tipo, mesmo em altas, mas havia assim. Havia um de. O Slam dos Onyx também é Yeah. um grande som. O Two Words do Kanye West com Mos Ok. Def e Freeway Ok. também me dava Também uma muito pica do bom. caraças. Muito Havia assim uns sons Há vários, que eram há fortes. vários. Sim, uma pessoa começa a fazer a Claro. playlist nunca mais acaba. Diz-me uma cena, daquilo que acompanhaste ao longo da tua vida a nível de basquete cá em Portugal, eu sei que és adepto do Futebol Clube do Sim. Porto, tens assim, consegues-me dar assim um top 5 dos jogadores que viste atuais ou do passado, assim em Portugal? A minha memória adolescente não é assim, como é que se diz, muito expansiva, mas houve alguns jogadores que eu fui acompanhando na minha adolescência que, por exemplo, o Rui Santos, Sim. pronto, que ainda hoje apita Um grande- jogos nossos no Inatel. É? É, Um grande base do Porto. é um grande triplista. Foi jogador do meu pai no Porto.
sei lá, ali no Porto, houve um jogador que passou cá que eu tive até a oportunidade de gravar, porque ele também fazia músicas, que era o Will Graves, que jogou no sério? Porto. Fazia? Não sabia. Fazia, teve lá a gravar alguns temas no meu sério? estúdio, sim. Ele já estudou North Carolina, não sei o quê, e tinha uma ligação muito grande com o hip-hop, e na altura uma amiga minha que trabalha no Folclore do Porto, pá, tinha aqui um gajo, ele precisa mesmo de gravar. Então conhecemos e até foi na altura que faleceu o Nipsey Hussle, e ele gravou lá um tema até dedicado a ele, que ele era muito fã do Nipsey. Pronto, para não ser demasiado, como é que se diz, vincado já clube. estamos aqui a fazer uma seleção. Mas Pá, talvez Carlos Seixas e Carlos Lisboa, sim. isso acho que são dois jogadores incontornáveis também do basquete português. Pá, e mais um, sei lá. Pá, gosto muito, por exemplo, do base que está agora no Porto, o Landis. Acho que é um jogador, acho que é um jogador fora de série e para a altura que tem e para as coisas que faz. Para quem tem a mesma altura, acho que é de ficar com um pouco de inveja. Se tu pudesses convidar 3 pessoas para jantar, em que o tema de conversa ao jantar obrigatoriamente era basquete, quem é que tu convidavas? E aqui podes dizer, tipo, buscar quem tu quiseres. Portugueses? Ao mundo inteiro. Beber um copo de vinho ao jantar e a falar sobre basquete. Um copo de vinho ao jantar e falar sobre basquete. Michael Jordan, Charles Barkley e... Isso já ia ser divertido logo à partida, que eles dão-se bem um com o outro, não é? Exatamente. Michael Jordan, Charles Barkley e Dennis Rodman. Uma personagem também peculiar. Eu fiz por acaso a cena há 2 jogadores que eu acho que um deles, por maneiras diferentes, que acabam por ser icónicos também na história do basquete e na questão, vá lá, cultural até, que é o Rodman e o Allen Iverson, a forma como... O Allen Iverson mais hip-hop, não é? O Rodman uma cena mais... Atenção que eu sou grande fã do Allen Iverson e tenho muitos jerseys do Allen, mas eu escolhi estes 3... Olha aqui, está aqui o gajo, meu, no braço. Eu escolhi estes 3 porque acho que são pessoas que deviam ter histórias infindáveis para contar e pronto, daí ter escolhido estes 3. Mas o Allen Iverson acho que tem muito isso, aliás, até a questão de, a certa altura, por causa dele, até se criou aquele código de vestuário, não era? Da NBA, obrigado, sim, que era para acabar um bocadinho com aquela cena que na altura na NBA acharam que não era um bom exemplo. Que era too much. Uma cena um bocado ridícula, na pois, verdade. Exatamente. Mas graças a Deus, que agora já acabou, foi totalmente quebrado. Mas ele claramente que é icónico nesse sentido. Bom, estamos mesmo a terminar e eu gostava de pedir-me, eu espero sempre que haja algum miúdo, alguma miúda que esteja a começar a jogar basquete e que esteja a ouvir este podcast. Eu queria que deixasses uma mensagem, uma dica para esse miúdo, para essa miúda que está a começar. Qual é que achas que deve ser a maneira de estar no desporto? Acima de tudo, a maneira de estar no desporto, fair play é super importante, acho que isso é a mensagem que o desporto no geral deve passar. Todos nós temos as nossas manhas, não é? Os nossos truques para poder nos destacar e conseguir atingir o objetivo, mas o essencial é persistência. Vai haver no início são mais os momentos baixos do que os momentos altos, mas a longo prazo aquilo que neste caso o basquetebol nos pode dar a nível de momentos altos é muito mais recompensador do que todos os momentos baixos. Por isso a mensagem é essa, é nunca desistir, persistência, foco, disciplina e viver intensamente cada jogo, cada treino, basicamente essa é a mensagem. Essa mensagem pode ser passada, por exemplo, a quem esteja, ou miúdo que também está a sonhar em entrar no mundo da música, por exemplo, e ser o próximo mundo. É exatamente a mesma coisa. É um bocado, não é? Em vez de ser em cada treino, em cada jogo, em cada ida ao estúdio ou em cada concerto, mas a mensagem acaba por ser essa também, não é? Persistência, de não desistir do sonho, de continuar sempre a lutar por aquilo que é... No fundo é como no desporto, é saber perder, porque só quem sabe perder é que dá valor a saber ganhar, não é? Basicamente é isso. E é fixe falar
na cena do fair play também, numa altura, eu não sei se, antes havia muito aquela cena do picância, não era? No Sim, hip-hop. sim, o trash talk. E essa mentalidade, bem que também há no basquete o trash talk, Exato. mas essa cena também mudou um bocado, não é? Acho que também já há mais fair play nesse sentido, ou não? Sim, sim. Há O mais hip-hop, respeito, se calhar, pelo... o hip-hop é um estilo musical de competição. Provocação, não é? E faz parte da cultura, a batalha, mas sempre dentro de um certo contexto, tipo, isto é uma batalha, não vamos confundir isto com a vida real. Sim. Este é o nosso momento, é o nosso jogo, acabou, somos todos amigos da mesma, somos como todos um jogo. praticantes do mesmo desporto ou da mesma cultura, neste caso. Como um jogo. Mundo, obrigadão por teres Obrigado. passado por aqui, foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Malta, obrigado também a quem viu ou ouviu este episódio. Já sabem que podem assistir a todos os episódios no site da Hoopers, no YouTube, Spotify, iTunes, passem por lá, deem-nos feedback e continuem por aí a acompanhar. Em breve teremos aí um novo episódio. Obrigado e até à próxima. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito. O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot na tua face. Ou vim cuspir um triplo-duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.